Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, onde nós iremos falar um pouco mais sobre os princípios do Evangelho. Dentre eles, claro, hoje será a aula número 37, responsabilidades familiares. Nós teremos a oportunidade de debatermos aqui um pouco sobre as responsabilidades de cada membro da família. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E a gente aparece aqui para que você possa nos ver, além de nos ouvir. Bom, a aula passada nós falamos na aula número 36 que a família ela pode ser eterna. Falamos aqui sobre o poder selador do sacerdócio, o local onde essas ordenanças acontecem, que é no templo sagrado do Senhor, e falamos também das condições, que as famílias precisam cumprir com os seus convênios para que possam ter essa bênção de estarem juntos para o tempo e toda a eternidade. Já no vídeo de hoje, teremos a aula número 37, como eu falei para vocês, responsabilidades familiares. O que você entende por responsabilidades familiares? Claro que o nome já diz tudo, né? São as responsabilidades dos pais, dos filhos e de cada um dentro da família. Cada pessoa na família tem um lugar importante. Por intermédio do profeta, o Senhor explicou como os pais, as mães e os filhos devem comportar-se e que sentimentos devem ter entre si. Como maridos, mulheres, filhos, precisamos aprender o que o Senhor espera que façamos, a fim de cumprir o nosso propósito como família. Se todos nós fizermos nossa parte, viveremos juntos como família para sempre. Muito semelhante à aula passada, onde nós identificamos que a família, o lar, é o local mais importante, mais sagrado que o Senhor estabeleceu na Terra, a família. Para que dentro da família possamos ensinar um ao outro, aprender um com o outro, e em especial ensinar a criança no caminho que deve andar. Em suas responsabilidades sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de se ajudar mutuamente, como parceiros iguais. Não tem esse de que o marido ele tem um papel mais importante e nem a esposa o papel mais importante. Eles têm papéis simultaneamente iguais. Eles devem trabalhar juntos para prover as necessidades espirituais, emocionais, intelectuais e físicas da família. Algumas responsabilidades devem ser divididas entre o marido e a mulher. Os pais devem ensinar o evangelho aos filhos. O Senhor advertiu que se os pais não ensinarem seus filhos a respeito da fé, do arrependimento, do batismo e do dom do Espírito Santo, o pecado cairá sobre a cabeça do pai. Ou melhor, dos pais. Eles também devem ensinar os filhos a orar e a obedecer os mandamentos do Senhor. Uma das melhores maneiras de os pais ensinarem os filhos é pelo exemplo. O marido e a mulher devem mostrar amor e respeito um pelo outro, bem como por seus filhos, tanto em ações como em palavras. É importante lembrar que cada membro da família é um filho de Deus. Os pais devem tratar os filhos com amor e respeito, sendo firmes, mas bondosos com eles. Ou seja, todos são importantes, mas cada um precisa saber o seu lugarzinho na família. O pai saber qual é a sua responsabilidade, a sua função. A mãe igualmente. E os filhos também entenderem qual é a sua função na família, no seu lugarzinho de filhos. Os pais devem entender que algumas vezes as crianças fazem escolhas erradas, mesmo depois de haverem sido ensinadas acerca da verdade. Quando isso acontecer, os pais não devem desistir, mas sim continuar a ensinar os filhos, mostrar seu amor, dar um bom exemplo e jejuar e orar por eles. Isso lembra muito aquela parábola do filho pródigo, acho que você já ouviu falar,
e deve conhecer bem, quando um senhor, dono de terras, tinha 2 filhos, um que sempre esteve com ele, muito obediente, sempre o ajudando nas suas fazendas, e o outro que disse o seguinte: me dá a minha parte aí da minha herança, que eu vou embora. Ele pegou a sua parte com seu pai e foi viver aí, como diz a Escritura, de forma... e o vento levou, né, fazendo bebida com mulheres, gastando de forma... dissolveu, digamos assim, o seu patrimônio. E ele faltou dinheiro, ele começou a trabalhar cuidando de porcos, e ele desejava comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele sentia. E ele pensou, né, eu pequei contra Deus e perante meu pai, já não sou mais digno de ser chamado de filho. Ele voltou ao seu pai e desejou uma vaga de empregado do próprio pai, né? O pai, quando viu aquele filho que voltou, se animou, se alegrou, mandou matar um bezerro, mandou dar banho nele, colocou um anel na mão dele e disse: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então é mais ou menos isso aqui que nós estamos falando. Às vezes, nossos filhos vão tomar decisões erradas, mas não é por isso que nós vamos desistir deles. Nós vamos continuar orando, ensinando e fazendo de tudo, inclusive jejuando, para que eles possam ter maturidade espiritual e voltar-se a Deus. O livro de Mórmon conta que as orações de um pai ajudaram a trazer um filho rebelde de volta ao caminho do Senhor. Alma, o filho, havia abandonado os ensinamentos de seu pai, que também se chamava Alma. E Alma, o filho, foi visitado por um anjo, arrependeu-se de seu modo de viver iníquo e tornou-se um grande líder da igreja. Os pais podem criar uma atmosfera de reverência e respeito no lar, se ensinarem e guiarem os seus filhos com amor. Devem também proporcionar experiências felizes para eles. E as responsabilidades do pai, né? Bom, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. Um pai digno, que seja membro da igreja, tem a oportunidade de ter o sacerdócio. Sendo assim, o líder do sacerdócio de sua família deve guiar a família com humildade e bondade, e não com força ou crueldade. As Escrituras ensinam que aqueles que possuem o sacerdócio devem liderar as pessoas com persuasão, gentileza, amor e bondade. O pai, ele compartilha as bênçãos do sacerdócio com os membros da família. Quando o homem possui o sacerdócio de Melquisedeque, ele pode compartilhar essas bênçãos ministrando aos doentes e dando bênçãos especiais do sacerdócio. O pai deve reservar tempo para cada filho individualmente, deve ensinar princípios corretos aos filhos e conversar com eles sobre seus problemas e preocupações e também aconselhá-los com amor. Alguns bons exemplos encontramos no livro de Mórmon, como nós já falamos aqui. Também é dever do pai prover as necessidades físicas da família, certificando-se de que haja alimento, moradia, roupas e educação para a família. Mesmo que não tenha condições de prover todo o sustento sozinho, ele não deve esquivar-se da responsabilidade de cuidar de sua família. Isso aqui é bem simples, não é? O pai, ele tem a responsabilidade de prover o lar. Se ele não conseguir sozinho, se ele precisar da ajuda da mãe ou de alguns dos filhos, tudo bem, mas ele não deve se esquivar da sua responsabilidade, que é prover o sustento de sua família. E as mães? Qual o papel da mãe na família? O presidente David O. McKay disse que a maternidade é o mais nobre dos chamados. É um chamado sagrado, uma sociedade com Deus para trazer seus filhos espirituais ao mundo. Gerar filhos é uma das maiores bênçãos que existem. Se não houver um pai no lar, a mãe preside a família. Ou seja, imagine o milagre de se gerar uma vida dentro de si. Então, de fato, é um milagre, né? Se torna comum porque acontece todos os dias, mas não deixa de ser um milagre. Gerar uma vida dentro do seu corpo, no caso a mulher. O presidente Boris K. Becker, ele falou o seguinte:
ele elogiou as mulheres que, sendo incapazes de ter seus próprios filhos, procuram cuidar dos filhos de outras pessoas. Ele disse: quando falo de mães, falo não somente das mulheres que deram à luz, isso é muito importante, mas também daquelas que passaram a cuidar dos filhos de outras pessoas e das muitas mulheres que, sem filhos, passaram a ser verdadeiras mães para outras crianças. Quantas mães, quantas mulheres nós não conhecemos que por um motivo ou outro não tiveram filhos, mas hoje cuidam de crianças sendo os seus próprios filhos, né? Não nasceram da sua madre, do seu ventre, mas têm um grande amor, amor de mãe por esses filhos. As responsabilidades dos filhos. Os filhos, eles dividem com os pais a responsabilidade de edificar um lar feliz. Devem obedecer os mandamentos e cooperar com outros membros da família. O Senhor não fica feliz quando os filhos brigam entre si. Então, isso aqui a gente já comentou, inclusive, na aula passada, que muitos irmãos, eles briguinha aqui, briguinha ali, mas isso não traz felicidade para o lar. Tudo bem, até certo ponto acontece, é de certa forma natural, tal, normal, mas deve ser evitado ao máximo, porque todo espírito de discórdia não é de Deus. Todo espírito de discórdia vem do inimigo de Deus. Tá joia? O Senhor ordenou que os filhos honrassem os pais, dizendo, no mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É um mandamento com promessa. Honrar os pais significa amá-los e respeitá-los. Também significa obedecer a eles. As Escrituras dizem aos filhos: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O presidente Spencer W. Kimball, ele disse o seguinte: disse que os filhos devem aprender a trabalhar e a dividir as responsabilidades nas tarefas da casa, tendo a tarefa de manter a casa limpa e arrumada, de cuidar do jardim e da horta. Isso aqui depende de cada realidade de cada família, né? Tem famílias que vivem em apartamentos, mas os filhos não devem, de forma alguma, se sentirem hóspedes dentro da casa. Eles são membros da família e, como tal, têm seus direitos e têm seus deveres, suas responsabilidades, que é ajudar, em especial a mãe, nos afazeres da casa, ou seja, limpar, lavar uma louça, arrumar a sua própria cama, arrumar seu guarda-roupa, não é? E não esperar que a mãe trabalhe como se fosse uma empregada de casa, né? E faça tudo isso por todos os membros da família. Então, são os filhos que vão ajudar a mãe, caso a mãe esteja em casa, né? Ou o pai, se for o caso, que às vezes o pai não está trabalhando, está de férias, ajudar também o pai nos afazeres, limpar um jardim, né? Tirar o mato, fazer alguma coisa de trabalho para ajudar a família. Quando nós aceitamos as nossas responsabilidades, além de nós agradarmos a Deus, nós também trazemos para nós algumas bênçãos. Quando nós somos obedientes, nós unimos mais a nossa família. E você ter irmãos é muito bom. Agora, você ter irmãos e amigos nas mesmas pessoas é maravilhoso. Hoje se fala muito isso, né? Os amigos a gente escolhe, os irmãos não. Mas nós podemos viver de tal forma que os nossos irmãos sejam os nossos melhores amigos para o resto de nossas vidas, né? Ou seja, até o fim da nossa vida mortal. Uma família afetuosa e feliz não acontece por acaso. Cada pessoa da família deve fazer a sua parte. O Senhor deu responsabilidades tanto aos pais quanto aos filhos. As Escrituras ensinam que precisamos ser prestativos, alegres e ter consideração pelos outros. Quando conversamos, oramos, cantamos ou trabalhamos juntos, podemos usufruir as bênçãos da harmonia em nossa família. Isso aqui você pode ver em Colossenses capítulo 3. Bom, para nós finalizarmos a aula de hoje, basta falar que cada um de nós, dentro da família, tem um papel. O filho tem um papel, a filha também tem outro papel, o pai tem o seu papel e a mãe também. Se vocês moram com sogros ou sogras ou com os avós das crianças, seja como for, também cada um tem sua responsabilidade e devem ser cuidados, né? Cuidados, nutridos, protegidos. Tá joia?
Então essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. E se caso você gostou, deixa aí o seu joinha e também a sua inscrição, se você não é inscrito, e compartilhe o nosso vídeo aqui. As responsabilidades familiares. As famílias, elas poderão ser eternas. Um abraço, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.